Glória a Deus, aleluia, amém. Seja bem-vindo, você que está na sua casa, ao nosso culto online. Nós estamos iniciando um momento de oração. Nós vamos começar orando pela nossa cidade. Vamos abençoar a nossa cidade, cidade de Catanduva. Vamos declarar um mover de Deus. A promessa do Senhor é que nós viveremos um mover de salvação. A promessa do Senhor é que nós viveremos um mover de cura, de salvação, de libertação. Mas isso só vai acontecer com um povo cheio do Espírito, com um povo comprometido, com um povo leal, com um povo apaixonado e sedento pela glória do Senhor. Então vamos orar para que a glória de Deus se manifeste. Nós temos um alvo de chegar até o final do ano com 30 pessoas. Nós temos um alvo de batizar 4 pessoas dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro nós teremos o batismo dos 10 mil. E aí o nosso alvo é batizar 4 irmãos na nossa igreja. É um alvo que eu coloquei no meu coração, que eu estou orando. Então vamos orar para que haja um mover de salvação na nossa cidade, para que a nossa igreja cresça, frutifique, multiplique. Quero que você aí na sua casa, que você ore, que você declare o mover de Deus, que você declare a unção de Deus, que você declare o derramar do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor, porque nós cremos que é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que muitas pessoas sejam salvas. A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, cultuando o Senhor, adorando o Senhor, sustentando o testemunho de que há um Deus vivo, que há um Deus santo, há um Deus poderoso, há um Deus bondoso, há um Deus gracioso, há um Deus que quer mostrar a sua face a nós, há um Deus que quer revelar a sua glória a nós, há um Deus que nos ama, que lá na cruz com o seu sangue já nos perdoou, já nos lavou, já nos livrou de todo o peso do pecado, de toda condenação. Nós estamos aqui, ó Pai, como ministros da nova e da eterna aliança, não como ministros da lei, não como ministros da letra ou do Velho Testamento. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, as boas novas, o perdão dos pecados. Nós estamos aqui para sustentar o testemunho de um Deus soberano, um Deus amoroso, gracioso, perdoador. Ó Pai, que venha o teu mover sobre nós como igreja, venha o teu mover sobre a cidade de Catanduva, venha o teu mover, ó Pai, sobre a nossa igreja. Nós queremos crescer, queremos frutificar, queremos ser como videira frutífera, videira carregada de frutos. Sabemos que o Pai é o agricultor, e o Pai, Ele nos plantou, nós somos videira e nós queremos frutificar, o Pai é o agricultor, o Filho é a videira, nós somos os ramos da videira. Nós queremos frutificar, queremos multiplicar, queremos crescer, queremos manifestar a Tua glória, queremos ganhar a nossa cidade, a cidade de Catanduva para o Senhor. Queremos ganhar os jovens, queremos ganhar os adultos, crianças, adolescentes, juvenis, queremos ganhar os mais velhos, queremos, ó Pai, ver os casamentos sendo restaurados, queremos ver famílias sendo salvas, famílias inteiras se convertendo, famílias inteiras sendo tocadas, famílias inteiras sendo cheias do Espírito. Por isso, ó Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu reino, manifesta a Tua justiça. Vem a Tua glória, vem o Teu reino. É tempo de salvação, é tempo de quebrantamento, é tempo do fluir do Espírito, é tempo do rio de Deus fluir, o rio que vem do trono. Eu declaro que nessa cidade, jovens que estão nas drogas, jovens que estão perdidos, vivendo uma vida de pecado, uma vida distantes do Senhor, serão alcançados, serão atraídos pelo trono da graça, serão cheios do Espírito. É tempo de salvação, é tempo de uma grande colheita, é tempo de viver o mover de Deus, é tempo de viver o fluir de Deus aqui em Catanduva. Essa cidade será alcançada pelo favor de Deus, por uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Eu declaro que onde eu chegar, onde os irmãos chegarem, haverá o fluir de Deus, haverá os céus abertos, haverá o liberar do Senhor. Profetizamos
mover, todo mover de Deus, o selo de Deus é a salvação, o selo de Deus são pecadores arrependidos, pecadores atraídos, pecadores sendo perdoados e salvos. Por isso, ó Pai, vem o teu reino, vem o teu mover, vem o teu governo sobre nós, vem a tua presença sobre nós, encha-nos, ó Pai, encha cada um dos irmãos da igreja, encha cada um deles da tua glória, da autoridade, enche cada um deles do teu espírito, do teu fluir. Eu declaro, ó Pai, que a nossa igreja é abençoada, a nossa igreja é ungida, cada um dos irmãos são cheios do Espírito, cada um dos irmãos são líderes que são levantados pelo Senhor. Oh Pai, enche cada um deles, enche cada um dos irmãos, cada uma das ovelhas. Oh Pai, nos dê líderes, né, para liderar o rebanho, para apacentar o rebanho. Eu declaro o mover de Deus. Eu já sinto o cheiro da chuva. A chuva fala da abundância, a chuva fala do favor de Deus, a chuva fala da unção de Deus. É tempo de uma grande colheita, é tempo de um grande mover, é tempo de um grande despertar, é tempo de um grande mover de salvação. Aqui em Catanduva, nesses dias, nós desfrutaremos, os nossos olhos verão, o mover de Deus, pessoas se batizando, descendo as águas, se convertendo, né, nas células, nos encontros, numa simples ministração. Declaramos que as nossas turmas do cursão, do CTL estarão cheias, declaramos cultos cheios, declaramos o mover do Senhor, que os nossos olhos estejam abertos para contemplar o Senhor. É tempo de salvação, é tempo de mover de Deus, é tempo do despertar do Senhor, é tempo de frutos, como os frutos de Canaã, onde 2 homens carregam nos ombros, né, um cacho de uva. A promessa do Senhor é que nós cresceríamos, é que nós iríamos superabundar. A promessa do Senhor é que nós seremos uma igreja grande, forte, prevalecente, uma igreja, né, que tem autoridade, uma igreja que tem influência. Eu declaro que nós estaremos, ó Pai, desde os bairros mais ricos, abastados, né, até os bairros mais distantes, mais humildes da nossa cidade. Nós teremos células, né, nas casas mais humildes, desde os condomínios fechados. Eu declaro que a nossa influência vai crescer, a nossa influência vai se multiplicar, a nossa influência vai se expandir. Cada um dos irmãos comprometidos, cheios do Espírito, cada um dos irmãos sedentos, apaixonados, fervorosos pela tua presença e pela tua glória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo, você que está aqui, você que está em casa, repita comigo, diga assim: eu declaro que nós viveremos como igreja um grande mover de salvação, de crescimento, de multiplicação da parte do Senhor. Diga assim: eu profetizo que eu sou um canal de Deus, e onde eu for, eu ministrarei o evangelho da graça, do perdão, das boas novas, da salvação, do amor de Deus, e haverá salvação da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Sabe, irmãos, o mover de Deus, ele só pode acontecer através de um povo comprometido, de um povo sedento, um povo cheio do Espírito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. O inferno não foi feito para os homens, o inferno não foi feito para os nossos parentes, o inferno não foi feito para mim, nem para você, nem para você que está em casa. Não foi feito. Não foi feito o inferno, foi feito para Satanás e seus demônios rebeldes. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é uma porta. A pessoa está do lado de fora, e a partir do momento que ela entra por essa porta, que é Jesus, ela vem para dentro. E quando ela vem para dentro, ela se torna membro do corpo de Cristo. Agora ela é salva porque ela veio para dentro, e agora ela precisa ter uma experiência de caminho.
Experiência de porta e experiência da salvação. Era filho do diabo, agora é filho de Deus. Era inimigo, agora é amigo, né? Era das trevas, agora é da luz. Tinha a natureza do inferno, agora tem a natureza de Cristo. Tinha a identidade do pecado, agora tem a identidade da santidade, da presença do Senhor. Se tornou filho. Agora que ele é filho, ele vai caminhar. Vai caminhar. E é com esses que estão dentro, que são filhos, que são cheios do Espírito, que nós vamos conquistar a nossa cidade para a glória do Senhor. Amém? Coloca os alvos da igreja aí. Até coloquei no PowerPoint. Projeta para mim, para os irmãos verem. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos alvos da nossa igreja. Talvez você que está em casa, você não está vendo, mas eu vou falar para você, nós vamos orar. Nós estamos orando, os alvos da nossa igreja para esse ano é chegar a 30 membros. Hoje nós temos 13 adultos e 3 crianças, né? Então nosso alvo é ganhar pelo menos aí mais 17 adultos, chegar aos 30 adultos participando das células. Então nosso alvo é chegar a 30 adultos, a 4 células, né? 4 células e 3 líderes. Pastor, por que 4 células e 3 líderes? Porque eu vou liderar uma célula e meu alvo é levantar 3 irmãos e irmãs que vão liderar junto comigo as células. E o último alvo é ter o culto grande, cheio de vida, cheio de unção, cheio de graça, cheio de favor do Senhor. Amém? Então nós vamos orar por 30 membros, nós vamos orar por 4 células, por 3 líderes e por cultos grandes, cheios de vida, de unção, de graça e de favor de Deus. Então eu quero convidar você para orar comigo. Você que está aqui, você que está em casa, nós vamos orar como igreja. O nosso alvo é ganhar essa cidade para o Senhor. Nosso alvo é manifestar a glória de Deus aqui em Catanduva, é ganhar vidas, é libertar pessoas, é manifestar o reino de Deus. Então vamos orar? Vamos orar, ore comigo, mas ore de maneira fervorosa, ore de maneira intensa, ore declarando a verdade do Senhor no nosso meio. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, que até o final desse ano, eu creio, nós chegaremos aos 30 membros. Eu creio, chegaremos aos 30 membros. 30 membros. Eu creio, ó Pai, que teremos o culto cheio. Os irmãos estarão participando das células, participando dos cultos, da vida ativa da igreja, do dia a dia da igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que nós teremos 30 irmãos batizados, cheios do Espírito, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, orando em línguas. Eu declaro, ó Pai, o mover de Deus sobre nós, como igreja. Pai, muitos desses que nós queremos salvar estão no mundo, estão perdidos, estão distantes, né? Estão, ó Pai, vacilando no mundo de pecado, mas a vontade do Senhor é que cada um seja salvo. A vontade do Senhor é que cada homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Por isso nós oramos por 30 membros. Nos dê filhos, discípulos, pessoas que serão salvas, serão tocadas, serão cheios do Espírito Santo, terão experiência viva, poderosa como o Evangelho, saberão o quanto são amados, o quanto são perdoados, que eles não estão na mão de um Deus irado, não estão na mão de um Deus, que está pronto a destruir suas vidas. Não, pelo contrário, nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é perdoador, e Ele está pronto a perdoar, a abençoar, a nos dar a dar nova identidade, nova vida para todo aquele que crê. Nosso alvo é terminar o ano com 4 células. Hoje nós somos 2 células de adulto. Nosso alvo é multiplicar as nossas células, é abrir novas células e ter 4 células ainda esse ano, e levantar 3 líderes, porque 3 dos irmãos estarão liderando juntamente comigo, ó Pai. Em o nome de Jesus, profetizo células cheias, células grandes, células de um povo apaixonado, células de um povo sedento, o culto cheio, dos irmãos famintos, sedentos pela Tua glória. Eu declaro, cultos e células cheias de vida, cheios de graça, cheios de favor de Deus, cheios da presença do Senhor, da abundância do Senhor. Profetiza em nome de Jesus, em nome de Jesus a Tua unção, em nome de Jesus. Profetiza a unção do Senhor, profetiza a glória do Senhor, profetiza o fluir do Senhor. Oh Pai, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença.
queremos crescer, frutificar, ganhar vidas, ganhar a nossa cidade, pregar o Evangelho, levantar líderes, estabelecer o reino do Senhor, manifestar a Tua glória, ó Pai, em o nome de Jesus. Nós chamamos a existência o mover de Deus e cremos, como diz lá em Mateus, que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Nós ligamos na terra nesse momento crescimento, multiplicação, o manifestar da glória de Deus. Nós ligamos na terra nesse momento frutos, discípulos, pessoas sendo salvas, pessoas que talvez nesse momento estão pensando no suicídio, pensando em terminar o seu casamento, estão pensando que a sua vida não tem mais valor, não tem mais o porquê, não tem mais motivo para viver. Mas não é verdade, é mentira do diabo. A razão das nossas vidas é Cristo. Ele é a nossa fonte inesgotável, nossa fonte inexaurível. Ele é a fonte que vem do trono de Deus. Ele está no nosso meio. Eu declaro que todos aqueles que chegarem até nós e que nós chegarmos até eles serão salvos, serão tocados pelo Senhor, serão cheios do Senhor, serão revestidos da Tua presença. Que venha um mover de salvação. A videira é frutífera. Nós, como igreja nessa cidade, vamos frutificar, vamos crescer, vamos nos multiplicar, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do nosso Deus. Eu profetizo crescimento, superabundância do Senhor no nosso meio nesses dias, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor que haja salvação. Aleluia, é a vontade do Senhor que haja salvação. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja salvação. Onde o Evangelho chega, a vida das pessoas muda. O Evangelho muda a vida das pessoas. O Evangelho muda casamentos. O Evangelho muda o coração. O Evangelho dá uma nova identidade. A cruz de Cristo dá uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova mentalidade, uma nova vida, um novo caminhar. Então essa é a vontade do Senhor. Quero declarar para você, você que está aqui, você que está nos vendo online, nesses próximos meses, esses próximos anos, nós viveremos um mover genuíno da parte do Senhor, um mover genuíno da parte do Senhor. Amém? Eu quero orar por um último aspecto. Eu até esqueci de colocar ali na projeção. Dia 8 de novembro, num domingo, nós vamos fazer um evento, nós chamamos de Casa de Milagres. As nossas igrejas fizeram nesse final de semana, tanto a videira de Rio Preto, quanto a videira de Mirassol, e a igreja do Pastor Dinho, igreja lançando na rede. Nós caminhamos juntos, nossas 4 igrejas aqui da região noroeste paulista. E aí os outros 3 pastores, eles fizeram a Casa de Milagres, lá em Rio Preto e Mirassol. Lá em Rio Preto eles fizeram 15 casas de milagres, ou seja, em uma casa, na área ou na sala, nós fizemos um evento onde a gente, como se fosse um encontro com Deus, ali na casa, servindo café da manhã, almoço. Lá em Rio Preto foram 150 pessoas que participaram desse evento, Lá em Mirassol, se eu não me engano, foram 60 ou 70, e a igreja do Pastor Dinho foram 60 ou 70 pessoas. E aí nós vamos fazer a nossa Casa de Milagres aqui na nossa cidade, dia 8 de novembro, vai dar num domingo. Nós vamos fazer das 8 da manhã até por volta ali de meio-dia, ou 1, 2 da tarde. Estou organizando ainda o cronograma, talvez seja uma Casa de Milagres menor. E aí o alvo é trazer pessoas, para que as pessoas ouçam o Evangelho e se convertam ao Senhor e tenham uma experiência com Deus. Amém? Então nós vamos fazer, vai ser dia 8 de novembro, nós vamos jejuar, nós vamos estar orando, convidando pessoas. E aí dia 21 de novembro, vai dar num sábado, nós vamos fazer o nosso batismo. Então o alvo é batizar 4 pessoas. Nosso alvo é batizar 4 pessoas. Nós temos esses irmãos na vida da igreja para se batizarem. Então nosso alvo é batizar 4 pessoas. E eu creio que pessoas que vão vir nessa Casa de Milagres, eles vão também se decidir por se batizar. Amém? Então vai ser um dia poderoso. Nesse dia 21 de novembro, nós estaremos batizando, seu Heitor, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, São 34 países onde nós temos a nossa igreja. Então nosso alvo é batizar 10 mil pessoas no mesmo dia.
Então vai ser um grande mover de Deus. Essa é a razão porque o diabo tem se levantado de maneira tão violenta contra nós. É porque ele sabe que pessoas estão sendo salvas e serão salvas. Amém? Então vamos orar, ainda aí no seu lugar, aí na sua casa, vamos orar, né, para que a nossa casa de milagres, dia 8 de novembro e o batismo dia 21 de novembro, nós possamos salvar pessoas. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós oramos pela nossa casa de milagres, dia 8 de novembro. Nós declaramos, ó Pai, que nós teremos pelo menos 10 pessoas participando da casa de milagres, e essas pessoas serão tocadas, serão salvas, receberão uma razão para viver, receberão um caminho para caminhar, serão despertadas do Senhor, receberão uma nova natureza, uma nova identidade, um novo coração. Eu declaro que esse dia 8 de novembro, é reservado para que haja salvação, para que haja festa nos céus e para que o mover de Deus venha sobre nós. Declaramos que aqueles irmãos que ainda não se batizaram, aqueles que participarão da Casa de Milagres, dia 21 de novembro, que vai dar um sábado, nós iremos fazer esse batismo aqui no prédio da nossa igreja, e eu creio que pelo menos 4 pessoas da nossa igreja irão descer as águas, irão nascer de novo, irão ter uma experiência viva e poderosa com Deus da ressurreição, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Durante as nossas células, durante a semana, nós estaremos orando também, né, no nosso momento de oração, nós estaremos orando por esses alvos, estaremos convidando pessoas, e eu creio que esse mês de novembro vai ser um mês de grande salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor? Projeta para mim, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 3, versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, vou acompanhar aqui na projeção. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma promessa do Senhor, que aquele que honra o Senhor, com os bens que ele tem, e com a primeira parte, essa primeira parte fala dos dízimos, né, dos seus ganhos, se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. A oferta fala da semeadura, quando você semeia, e sempre que você semeia, você espera uma colheita, amém? Sempre que nós semeamos, nós esperamos uma colheita. Todo agricultor, ele semeia, ele espera uma colheita, mas ele nunca colhe o tanto que ele planta, ele sempre colhe a 30, 60, 100 por um. Então essa é a vontade de Deus. Todo agricultor sempre espera colher muito, sempre espera que a nova safra seja maior do que a safra anterior. Essa é a vontade de Deus, é que você sempre tenha uma grande colheita na sua vida. E pastor, e o dízimo? O dízimo é: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Quando você honra o Senhor, entregando a 10ª parte para Ele, dizimando a Ele, honrando Ele em primeiro lugar, qual que é a consequência disso? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. A vontade do Senhor é de fazer prosperar, é que os 90% que estejam nas suas mãos possam se multiplicar, e que Ele possa trazer o sustento para você, amém? Então nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Queria convidar você para ficar em pé, com a sua oferta na mão. Pastor, eu não tenho condições. Mesmo assim, fique em pé, né? Levante a sua mão, eu quero orar por você, né? A vontade do Senhor é que não haja nenhum desempregado no nosso meio. A vontade do Senhor é que todos nós possamos desfrutar de prosperidade. Nós vamos trabalhar, e ali no final do mês e no início do mês, né, nós vamos ali receber o salário, poder ir no supermercado e fazer a compra, e encher a despensa, encher a geladeira. Não tem nada mais digno do que isso, que você colher aquilo que você plantou, aquilo que você trabalhou. Então eu declaro a prosperidade do Senhor na vida dos irmãos, amém? Então levante a sua oferta, levante a sua mão. Quero orar por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. É tempo de prosperidade, amém? Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, quero declarar a bênção do Senhor sobre eles, quero declarar que na nossa igreja não haverá nenhum desempregado sequer, quero declarar que na nossa igreja os irmãos vão prosperar, os irmãos vão desfrutar, né, de ter os celeiros cheios, e de transbordar de vinho os seus lagares,
Por isso abençoa os irmãos, abençoe a nossa igreja, ó Pai, que os irmãos possam prosperar, possam produzir, possam frutificar, que as nossas mãos possam administrar os tesouros dessa terra, e que o Senhor possa nos fazer de fato transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, em tudo quanto fizermos, que possamos ter a bênção do Senhor sobre nós, ó Pai, em o nome de Jesus, amém? Os irmãos podem vir aqui à frente, podem colocar aqui a oferta aqui no gasofilaço. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos compartilhar uma palavra da parte do Senhor, aleluia, glória a Deus. Dona Delcia, enche o meu copo pastoral ali para mim, a aguinha gelada, o seu pastor, amém, glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 13, hoje eu quero ministrar sobre, veja o Senhor no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, amém? Quero compartilhar essa palavra com o Senhor. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus fale com você, amém? Muito obrigado. A palavra de Deus diz que se nós servirmos um copo de água para um profeta, nós receberemos um galardão de profeta. Então, a senhora acabou de acumular um galardão diante do Senhor, aleluia, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Veja o Senhor no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13, quero ler com você, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua casa, a palavra do Senhor, amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele havia acabado de ressuscitar, se você ver no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e quando elas chegaram ali, aquelas mulheres, Maria, Joana, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então elas chegaram ali, elas viram que o túmulo de Jesus estava aberto, a pedra, que era uma pedra muito grande, estava removida, e ali havia anjos do Senhor que estavam naquele lugar. E aí elas perguntaram: onde está o nosso mestre? E aí os anjos disseram: por que vocês procuram aquele que está vivo? Então Jesus, ele ressuscitou no domingo por volta das 5 da manhã, bem cedinho. E aí por volta de meio-dia, esses 2 discípulos, um deles é chamado de Cleopas, e o segundo, a Bíblia não fala o nome dele, eles estavam caminhando, estavam fazendo uma caminhada, Então o texto diz aqui, eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. A distância de Emaús, dessa aldeia até Jerusalém, era uma distância de 10 a 12 quilômetros. Então aqui para o seu Heitor, que é um atleta, seu Heitor? Um atleta que gosta de correr maratonas, para uma pessoa normal fazer 10 a 12 quilômetros daria 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e meia de caminhada, 2 horas e meia de caminhada. Esses 2 discípulos estavam caminhando no caminho chamado caminho de Emaús, e de repente Jesus apareceu ali, e caminhou com eles durante todo esse percurso de 12 quilômetros, Jesus caminhou com eles. Mas o que aconteceu? Eles não perceberam que era Jesus. Por que eles não perceberam? Porque Jesus, ele havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, e a partir daquele momento da ressurreição, as pessoas, nós não podemos mais ver Jesus com os nossos olhos naturais.
Hoje a maneira de nós percebermos o Senhor é através dos nossos olhos espirituais, é através dos olhos da fé. Então você não precisa ver, hoje você precisa crer. Hoje a maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor é através da nossa fé. Nós precisamos ver o Senhor pela fé. Então Jesus começou a caminhar com ele ali, com aqueles dois homens, aqueles dois discípulos que conheciam a Jesus de maneira física, de maneira natural, mas eles não reconheceram quem era Jesus. E aí eles estavam caminhando com Jesus. Versículo 16: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Justamente por isso, porque Jesus ele havia ressuscitado. A maneira de nós enxergarmos o Senhor hoje, o mover de Deus hoje, a vida da igreja hoje, o que Deus está fazendo na nossa geração, não é de maneira natural. Em muitas situações nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para aquilo que nós construímos, e muitas vezes nós nos decepcionamos, porque parece que nós não alcançamos aquilo que nós nos propomos. Se você olhar para muitos dos seus alvos, muito daquelas coisas que quando você era jovem, adolescente, você queria conquistar, você vai ver que algumas delas você não alcançou. Faz parte da vida. Outras você alcançou, outras não. A vida é assim. A vida é assim. Então, a maneira de vermos o Senhor hoje é através da fé, dos olhos da fé. Nós precisamos de crer nas promessas do Senhor, de olhar para o Senhor através das Escrituras e contemplar o Senhor com os nossos olhos espirituais. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles lhes perguntou, o que vocês estão discutindo a caminho? Jesus perguntou, e eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que está em Jerusalém, que esteve em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? Será que você não tem internet? Onde você mora não chegou a internet, você não tem WhatsApp? Você não vê o que as redes sociais estão falando? O Instagram, o YouTube, o Facebook, Jesus perguntou para eles, e eles, de maneira que eles entristeceram. Será que você é o único que esteve em Jerusalém, que você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: não, mas do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia de que essas coisas aconteceram. Então aqui, irmãos, aconteceu algumas coisas muito interessantes. Por quê? Porque Jesus pergunta para eles, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles começaram a explicar, e eles disseram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, ele era poderoso em obras. O interessante aqui é que eles não disseram que Jesus era o Messias. Eles não disseram: você não está sabendo a respeito de Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para nos dar vida e vida de abundância, aquele que veio para mudar a nossa história. Ele é o nosso Salvador, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, a respeito de Jesus, onde você está? Eles não falaram de Jesus a esse respeito, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Redentor, que Jesus ele era o Salvador, que Jesus era o Senhor. Não, eles falaram de Jesus como profeta, aquele que era poderoso em obras. Aí eles disseram no versículo 21, nós porém esperávamos que ele viria para redimir a Israel. Então, irmãos, qual que foi o problema desses dois discípulos? Porque eles conheciam Jesus na carne, eles não conheciam Jesus pelo Espírito, porque eles falaram que Jesus ele era um profeta, e de fato, Jesus era um profeta? Sim, Jesus era um profeta, mas o profeta é aquele que anuncia o juízo, o profeta é aquele que fala dos mandamentos, o profeta é aquele que fala da ira. Eu sei que o profeta ele fala do Senhor, mas Jesus ele não era só um profeta. Ver Jesus como profeta não traz salvação para ninguém. Então tem muitas pessoas que dizem que eles creem em Deus,
Eles creem em Deus porque Deus, Ele é o arquiteto do universo, Ele é o médico dos médicos, Ele é poderoso. Mas crer que Jesus, Ele é o arquiteto do universo, crer que Jesus, Ele é poderoso, crer que Jesus, Ele é o médico dos médicos, não salva ninguém. Não salva ninguém. Qualquer religião que você for aí fora, muitos vão crer nisso. Muitos vão crer nisso, que Jesus é o arquiteto do universo, que Ele é o criador de todas as coisas. Muitos creem dessa maneira, mas eles não têm vida por crer que Ele é o arquiteto. O arquiteto do universo, Ele construiu todo o universo. É verdade que Ele é o médico dos médicos, Ele cura todas as enfermidades, é verdade. Mas quem salva não é o arquiteto do universo, quem salva não é o médico dos médicos, quem salva é o Messias. Quem salva é o Salvador, quem salva é o Redentor. O que salva os homens da vida de pecado, da vida do mundo, do inferno, é crer no sangue redentor da cruz, é crer na obra consumada de Jesus. Então aqueles discípulos, eles não criam, né? A parte que interessava para eles não era que Jesus veio para salvar, não é que Jesus veio para perdoar pecados, não é que Jesus veio para redimir, né, do pecado e da vida e vida em abundância e perdoar o pecado deles e dar salvação. Não, eles estavam interessados em ver ou em crer que Jesus viria para redimir Israel. Pastor, por que eles criam que Jesus viria para redimir Israel? Porque Israel naquela época, eles estavam debaixo do jugo de Roma, eles eram subjugados, né, pelo Império Romano. Então, os irmãos lembram de Zaqueu, ministrei sobre Zaqueu aqui esses dias para trás. Por que Zaqueu era alguém muito odiado? Porque Zaqueu, ele era um judeu, né? Ele era de Jericó, né? Ele era ali de Jericó e ele cobrava impostos dos israelitas para os romanos. E em cima daqueles impostos ele roubava. Então, por isso ele era odiado. Então, os israelitas daquela época, do tempo de Jesus, eles estavam debaixo, né, do jugo de Roma, do jugo de César, pagando impostos altos. Então o que eles esperavam? É que Jesus viesse montado num cavalo branco, com uma capa vermelha, com a espada desembainhada, e dissesse: eis que chegou agora aquele que veio para redimir Israel. Cadê César? Vou arrancar o pescoço de César com a minha espada desembainhada. O que eles esperavam é que Jesus viria, se assentaria no trono de Israel, no trono de Jerusalém, governaria Jerusalém, e que eles viveriam uma vida próspera, abençoada, e que Jesus seria o rei de Israel nesse sentido. Então, crer dessa maneira não traz salvação, crer dessa maneira não traz o perdão dos pecados. Sabe, irmão, Jesus, Ele é o arquiteto do universo. A palavra de Deus diz que sem Ele nada do que foi feito, né, teria acontecido. Jesus, Ele é o verbo, né, Ele estava no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o remidor, Ele é o Redentor, Ele é a salvação, Ele é a fonte inesgotável, Ele é a fonte inexaurível. Eles não criam dessa maneira, eles queriam crer que Jesus, Ele era aquele que viria para tirar o jugo de Roma de cima deles e libertá-los para que eles pudessem viver uma vida independente, né, e pudessem trabalhar e prosperar. Então eles criam, né, mas eles não criam de uma maneira correta. Interessante é que toda fé gera um comportamento. Diga comigo assim, diga assim: toda fé gera um comportamento. Geralmente, quando você vê alguém que está tendo um comportamento errado, você pode olhar que a fonte é a fé errada. A fé errada. Então, quem tem uma fé correta, ele pode até se comportar errado por algum momento, mas daqui a pouco ele conserta, porque a fé dele é uma fé correta. Versículo 22: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer, de entrar na glória? E começando por Moisés é a lei,
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Então Jesus começou a andar com eles, e Jesus começou a falar para eles dele mesmo, mas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis e Apocalipse, passando por Moisés e passando por todos os profetas. Então, o interessante, né, é que Jesus, ele fala dele mesmo, ele mostra ele mesmo ali dentro das Escrituras. E começando por Moisés e os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram de ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e ele abençoou. Os irmãos já estão lembrando já do que significa isso? Depois de partir o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava a respeito das Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, irmãos? Então eu quero compartilhar sobre ver o Senhor no caminho de Emaús. A nossa vida é uma caminhada, como eu falei no início do culto. A primeira experiência que todo homem precisa ter é uma experiência de porta, é uma experiência de salvação. Toda vez que a palavra de Deus fala dos filhos, a palavra de Deus se refere aos filhos como aqueles que estão dentro. Então geralmente quando uma família se reúne para comer, eles se reúnem dentro da casa, eles se assentam na mesa para comer. Por quê? Porque o lugar dos filhos é dentro de casa. Então a senhora, dona Adelso, o Heitor, os irmãos têm 2 filhos. Então a melhor coisa é quando os filhos estão sentados à mesa para comer com a família. É ou não é? Então hoje, mais velhos, os irmãos valorizam muito ter os filhos em casa, ter os filhos comendo, né, contando as histórias. Aí já são os filhos, agora já tem os netos, porque uma família precisa estar sentada ao redor da mesa para poder se alimentar, para poder comer. Então a vontade de Deus é que aqueles que estão lá fora no mundo e ainda não conhecem o Senhor, é que eles tenham uma experiência de porta, ou seja, é que eles passem para dentro, é que eles possam estar reunidos ao redor da mesa com os irmãos e com o Pai, ao redor da mesa com a família, e assim a família possa comer e beber da presença do Senhor. Primeira experiência que o homem precisa ter é a experiência de salvação, e a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios rebeldes. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, tenha uma experiência viva com o Senhor Jesus. Essa é a vontade do Senhor, é que todo homem tenha uma experiência com Jesus. Então eu quero falar nesse texto de pelo menos 4 coisas que o texto nos mostra nessa caminhada. Eu creio que todos nós, alegoricamente, nós estamos nessa estrada, porque a partir do momento em que você passa para dentro e que você se torna filho, agora você está num caminho, agora você está numa caminhada, agora você vai caminhar com o Senhor, e a vontade do Senhor é que essa caminhada que você tem com Ele, que seja uma caminhada de vitória, uma caminhada de bênçãos. A vontade do Senhor é que nos dias bons e que nos dias maus, que Ele possa te sustentar, que Ele possa abençoar você, Ele vai cuidar de você, mesmo nos aparentes fracassos, o Senhor vai nos ensinar, a crer, e nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Aquilo que os seus olhos conseguem ver, não é fé. Se você consegue ver, não é fé. Nós precisamos crer. Então, com os nossos olhos da fé, porque a nossa fé tem olhos,
A partir dos olhos da nossa fé nós precisamos enxergar, e aí precisamos proclamar e declarar, e aí nessa caminhada, que seja uma caminhada de vitória. Às vezes nós teremos aparentes derrotas, mas até mesmo as aparentes derrotas o Senhor irá nos ensinar a perseverar, a andar com Ele em fé, de glória em glória. Então eu quero falar de pelo menos 4 coisas que eu vejo aqui no texto. Primeira coisa é que os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de ver o Senhor, porque o Senhor ainda não era o centro da vida deles. Então aqui no versículo 13, do versículo 13 ao 16, diz assim: naquele mesmo dia os 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que era de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo que tinha conhecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, nós vivemos uma geração onde as pessoas, elas têm os olhos cegados, são filhos de Deus, mas parece que os olhos ainda estão fechados. Você pode ter os olhos abertos, mas se tiver uma venda nos seus olhos, você não vai enxergar. Você pode ter os olhos abertos, mas se você estiver na escuridão, você não vai enxergar. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Aqueles discípulos, eles não conseguiam ver o Senhor. Por que eles não conseguiram reconhecer que quem estava ali com eles era Jesus? Porque antes eles conheciam o Senhor Jesus de maneira natural. Quantas pessoas conhecem Jesus apenas de maneira natural? Quantas pessoas religiosas você conhece, que elas falam de Deus, eles têm aparentemente uma vida piedosa, uma vida de humildade, né? E falam coisas boas e coisas positivas a respeito de Deus, e até fala para você, Deus o abençoe, e parece que ele conhece a Deus, mas ele não conhece. Lembra dos nossos avós, que sempre falavam, meu filho, né? Então lá em Goiás, nós pedimos a bênção toda vez que nós vemos os nossos tios, avós, né? Então se alguém não pedir bênção, a gente não fala nem bênção, né? Fala benção, então ele é rebelde, ele é mal educado, e às vezes a nossa avó, os nossos tios ali, eles nem conhecem o Senhor, mas o que eles dizem? Meu filho, Deus abençoe. De fato tem uma bênção, a bênção de você se submeter a alguém mais velho, mas às vezes ele não tem uma bênção para te dar, porque ele não conhece o Senhor. A bênção que ele tem é porque ele é mais maduro, ele é mais velho, então nós nos submetemos àqueles que são mais velhos e mais maduros. Mas às vezes ele não tem uma bênção específica da parte de Deus para te dar, porque ele nem conhece o Senhor. Então é uma bênção, mas é uma bênção vazia. Mas amém, nós estamos recebendo, são mais velhos, nós estamos ali para obedecer. Quantas pessoas nós conhecemos que você vai conversar com ela, e ela fala coisas de Deus, né? Porque Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus, mas ele não conhece o Senhor, ele não é filho de Deus, ele não nasceu de novo. Então, ele não tem os olhos abertos, ele não tem os olhos espirituais abertos, mas é religioso, tem aparência de bondade, tem aparência de humildade, tem aparência de mansidão, mas ainda não tem a natureza de Deus. Aqueles 2 homens, eles não puderam conhecer Jesus. Por quê? Porque antes eles conheceram Jesus de maneira natural. Eles comiam com Jesus, eles viajavam com Jesus, eles dormiam talvez na mesma hospedaria que Jesus, talvez eles faziam churrasco com Jesus, Jesus estava ali os discipulando, mas naquele momento eles não puderam reconhecer. Por quê? Porque a partir de hoje, a partir da ressurreição, nós só podemos enxergar o Senhor agora de maneira espiritual. Então homens de Deus, eles percebem as coisas no Espírito. Homens de Deus, eles têm sensibilidade para perceber o mover de Deus, eles percebem o ambiente. Então quantas vezes você chega num lugar, você percebe um ambiente carregado, você percebe um ambiente de opressão, você percebe um ambiente, né, de acusação, um ambiente, né, para baixo, de trevas. Por quê? Porque parece que tem demônios rodeando aquele lugar. Então você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você pode perceber o ambiente. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, você tem olhos abertos, você agora tem uma percepção espiritual a respeito das coisas que te cercam.
Então essa é a vontade de Deus, é que eu e você, como homem, como mulher de Deus, nós tenhamos percepção espiritual para perceber quando o ambiente está pesado, mas perceber quando o ambiente está liberado. Quantas vezes você está no culto, uma célula, orando na sua casa, você percebe a unção de Deus, você percebe um ambiente de graça, de favor, você fala, uau, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Por quê? Porque nós podemos enxergar o Senhor hoje, porque nós temos os olhos abertos para ver o Senhor. Aqueles discípulos, eles viram o Senhor, como eu disse, apenas como um profeta, mas ver o Senhor como profeta não traz salvação. Ver o Senhor como um arquiteto do universo não traz salvação. Ver o Senhor como médico dos médicos não traz salvação. A salvação vem quando o homem reconhece que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. A salvação vem quando o homem confessa Jesus com a boca e ele crê com o coração. A salvação vem quando o homem crê na obra consumada de Jesus, o sangue derramado, a obra perfeita do Calvário. Quando ele crê nisso, então esse homem, ele é salvo, ele é perdoado, o nome dele é escrito no livro da vida e ele passa para dentro. Ele que estava distante, ele estava desconectado da aliança, agora ele é traído para dentro, agora ele se torna filho de Deus. Então ver Jesus apenas como um profeta, ver Jesus apenas como um nazareno, não traz salvação para ninguém. Não traz salvação para ninguém, porque Jesus, Ele é o nosso Redentor. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós tenhamos um relacionamento vivo com Ele. A vontade de Deus é de se revelar a você, é que você tenha um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de orar e ouvir a voz do Senhor, e de chegar na célula, ou de dizer, irmão, essa semana o Senhor falou comigo, essa semana eu estava lendo a palavra e eu pude ver o Senhor. Então nós precisamos de irmãos que veem mais o Senhor, que são mais espirituais, que eles percebem a presença do Senhor, que eles percebem o ambiente da parte do Senhor. Mas isso acontece através de um relacionamento com o Senhor. O Senhor, Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, que Ele tem prazer de nos dar tudo que nós desejamos. Tudo que nós desejamos. Eu sei que tem muitas pessoas que elas se relacionam com Deus e elas esperam a bênção de Deus, espera que Deus abençoe o filho dela para que ele passe no concurso, que Deus abra aquela porta de trabalho, que aquela enfermidade seja curada. E quando isso não acontece, as pessoas às vezes elas ficam frustradas, porque criança é o seguinte, criança quando o pai chega em casa, ela sempre espera um presente, sempre espera um pirulito, um carrinho, uma boneca, e quando ele não traz o presente, o que o filho faz? O filho fica emburrado. A vontade do Senhor, enquanto nós somos crianças, nós enfiamos as mãos nos bolsos do Senhor, sempre tem presente para nós, sempre tem presente, sempre tem favor, sempre tem bênçãos. Mas a vontade do Senhor não é de se relacionar conosco como Ele se relaciona com uma criança. A vontade do Senhor é que com essa caminhada nele, nós possamos crescer e amadurecer, e saber que tem tempos que são difíceis, tem tempos de provação, tem tempos de lutas, tem tempos de dificuldades, e nesse momento nós não podemos duvidar do amor de Deus. Se Deus fosse comigo eu não estaria desempregado. Se Deus fosse comigo essa obra tinha crescido ainda mais. Se Deus fosse comigo eu não teria essa doença. Se Deus fosse comigo meu casamento estaria melhor. Se Deus fosse comigo não haveria essas lutas. Não tem nada a ver. Nós passamos por dificuldades. Jesus disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós teremos aflições, dificuldades, mas Ele nos dá vitória em todo o tempo. Então não importa a nossa necessidade, nós podemos nos achegar diante do Senhor e pedir o que quisermos, porque diante do Senhor sempre tem abundância, sempre tem fartura, nos bolsos do Senhor sempre tem fartura, sempre tem bênçãos. Nós estamos vestidos da justiça de Cristo, e o Senhor sempre tem coisas maravilhosas para nos dar. O Senhor não quer se relacionar conosco como crianças, mas como filhos adultos. Nós queremos a bênção do Senhor, mas se porventura em algum momento a bênção não vier, nós continuaremos servindo a Deus e caminhando com o Senhor, seremos filhos maduros. Aqueles discípulos, eles não conseguiram ver o Senhor, porque o Senhor ainda não era o ponto central na vida deles. O ponto central para eles era libertar Israel do jugo do Império Romano. O ponto central não era Jesus como Redentor, como Salvador, como aquele que traz boas novas, não.
Eles viam Jesus apenas como aquele que viria para libertá-los da escravidão. Então nós precisamos ver Jesus como ponto central nas nossas vidas. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Davi, ele é um exemplo disso. Lá em Atos 13, 22, projeta para mim Atos 13, 22, lá o apóstolo Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim de Davi, o Senhor diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, ele foi o único homem, que a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí alguns dizem: não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecou, ele foi rápido em se arrepender, ele foi rápido em vir aos pés do Senhor, e essa é uma característica de quando alguém peca, ele se arrepende. Pois é verdade que ele se arrependeu, mas ele não foi tão rápido assim. Você sabe, Davi, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, ele pecou, ele engravidou uma mulher casada, cometeu um grande pecado, mas ele veio se arrepender 6 meses depois. Ele havia tomado aquela mulher, Batseba, como sua esposa, ela estava grávida, e aí ele se arrependeu 6 meses depois que Natan veio e Eli contou uma história, ele se arrependeu. Então Davi não foi tão rápido para se arrepender. Então ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu tão rápido. E alguns dizem: não, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele era um verdadeiro adorador, ele adorava o Senhor com extravagância. Quando ele viu a arca do Senhor, ele pulou, ele dançou, ele saltou. Muitos outros homens de Deus foram adoradores, muitos outros homens de Deus escreveram salmos e hinos e cânticos. Nem por isso a Bíblia diz que aqueles homens eram homens segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi ele foi cercado por Saul durante 13 anos. Por 13 anos, Davi ele era o rei ungido pelo Senhor, mas o rei que estava no trono era Saul. Saul estava endemoniado, e Saul perseguiu Davi por 13 anos. Davi morou com suas mulheres e seus filhos durante 13 anos em cavernas. E ali nesses 13 anos, que foram 13 anos de treinamento, de o Senhor ensinando Davi, a perdoar, a ser manso. Durante esses 13 anos, homens endividados, homens largados, homens desempregados se juntaram a Davi. E aí Davi treinou, os capacitou, e quando Davi assumiu o trono de Israel, esses homens se tornaram capitães, esses homens se tornaram também derrubadores de gigantes. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele era rei, ele morava num palácio, ele morava num trono, e ele falou certa vez, aqui em Salmo 132, do versículo 1 ao 5, olha aqui que Davi disse assim, lembra, Senhor, Salmo 132, do 1 ao 5, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito que repouso, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi viu que ele morava num palácio suntuoso, maravilhoso, extraordinário, e Deus morava num tabernáculo, Deus morava numa tenda, e naquela tenda havia arca, e Deus morava ali dentro da arca, ali no Santo dos Santos. Davi olhou e falou: eu tenho casa, eu tenho fartura, e o meu Deus mora numa tenda. Vou construir uma casa para Deus, vou construir um santuário para Deus, um templo para Deus. E como Deus dissesse: quem falou para você que eu quero casa? Porque a vontade de Deus sempre foi de ter uma casa, mas não de morar num templo feito de mãos humanas. A vontade de Deus era de sair do templo e vir morar dentro do homem, de morar dentro de mim e de você. Mas Davi descobriu que a vontade de Deus era de se mudar, e se mudar para o templo, não um templo feito de mãos humanas, mas dentro dos homens, dentro de mim e de você. Então hoje, quando eu e você nós nascemos de novo, o Senhor ele vem morar dentro de nós. Então Davi, de alguma maneira, ele descobriu que essa era a vontade de Deus. Davi valorizava a presença de Deus, Davi valorizava a glória de Deus, Davi valorizava adorar o Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nos dias de Saul não se valeu da arca, Saul não ligava para a arca, Saul não estava nem aí para a arca. Davi ele reuniu ali os sacerdotes e trouxe a arca de Deus para Israel, porque Davi ele se preocupava com a presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Segunda coisa, conhecer Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. No capítulo 24, 27 lá de Lucas,
O Senhor Jesus diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Então Jesus, ele falou da palavra de Gênesis a Apocalipse, o que estava escrito nas Escrituras a respeito dele para os discípulos. Então o culto de Jesus tinha pelo menos 2 horas, na caminhada de 2 horas, 2 horas e meia, Jesus pregou para ele. Então acho que eu vou aumentar o nosso culto aqui para 2 horas, 2 horas e meia, vamos voltar, porque Jesus pregou para eles por 2 horas, e ali, a maneira de ver Jesus hoje é através do Evangelho, a maneira de ver Jesus é através do Evangelho. E o interessante é que quando Jesus se encontra com eles, terceiro, quando é partido o pão, os nossos olhos se abrem. Quando Jesus entrou para dentro da casa, e eles partiram o pão, os olhos deles se abriram, e eles puderam ver o Senhor. Quero declarar sobre você nesses dias, que nesses dias quando você partir o pão, nesses dias quando você comer e beber do Senhor, tomar a ceia, seus olhos estarão abertos, e você verá o Senhor, e todas as coisas se farão novas na sua vida. Que Deus abençoe você ricamente, em o nome de Jesus. Amém.